Fala molecada, beleza? Então vamos para a aula de química aqui. Última aula de química a gente falou o quê? Falamos sobre substâncias que são misturas. Misturas homogêneas e misturas heterogêneas, beleza? Mistura homogênea tem uma... Puxei o fio aqui. Mistura homogênea tem uma fase só, ou seja, um aspecto visual só. Mistura heterogênea, mais de um aspecto visual. 2, 3, 4, 5, enfim. Infinitos aspectos visuais aí. Beleza. Agora, hoje a gente vai ver como a gente separa as misturas. Aí você vai falar assim, puta, Doni, mas eu vou querer separar uma mistura. No dia a dia, a gente separa muitas misturas, tá bom? A gente quer separar, por exemplo, sei lá, peças de Lego. A gente quer separar café, o pó de café do que importa do café. A gente separa chá quando a gente faz chá. Isso tudo é separação de mistura, tá? E tem várias outras situações onde você precisa fazer uma separação mais refinada da coisa, tá bom? Por exemplo, na construção civil você vai separar o grãos de areia pequeno de grãos de areia grande, tá bom? Enfim, a gente vai ver vários tipos de exemplo aqui. A primeira coisa que a gente precisa entender é, se eu tenho uma mistura homogênea, né? Então eu tenho, por exemplo, um copo de água e sal, tudo bem? Como que eu sei se a água que está lá é pura? Você fala, pô, você acabou de falar que é água e sal, então não é pura, né? É mistura. Tá, mas como que eu sei olhando? Bom, olhando não dá para saber. Então como que eu sei? Bom, vou beber, mas você não pode beber tudo, certo? Você não pode beber um ácido. Como você vai saber se o ácido está puro ou não? Existe uma forma de você fazer isso, pessoal, que é você esquentando esse cara. Na página 281, vocês verão dois gráficos. O gráfico de uma substância que é pura e o gráfico de uma substância que é chamada de mistura. A substância pura, ela nunca muda a temperatura nas mudanças de fase, ou seja, nas mudanças de estado físico, uma substância pura nunca muda a sua temperatura. A substância pura na mudança de estado físico é como se fosse um grupo unido. Ninguém vai para o estado superior sem que todo mundo tenha mudado de estado. Como assim, Duane? Pega aí o gráfico de cima e imagina que eu tenho gelo de água pura. Então tenho água pura lá, só H2O, beleza? E eu peguei um gelo de H2O. O que vai acontecer? Eu vou pegar esse gelo e vou colocar ele na panela esquentando. Eu começo a esquentar esse gelo, o que vai acontecer? Ele vai começar a esquentar, aumentar a temperatura e chegar perto da temperatura de fusão. Vai haver um momento em que eu vou ter água líquida e água sólida no mesmo momento. Então eu tenho um pouquinho de gelo e um pouquinho de água líquida, beleza? Beleza. O que vai acontecer? A temperatura dessa água não vai mudar, tá bom? Tanto a água líquida quanto o gelo estarão a 0 graus Celsius, tudo bem? A temperatura da água líquida e do gelo só vai mudar a partir do momento que todos os pedacinhos de gelo tiverem derretidos. A partir do momento que não houver mais gelo, ninguém mais no estado sólido, aí a água começa a aumentar a temperatura, tá bom? Olha que você vai aumentando a temperatura, vai aumentando a temperatura. O que vai começar a acontecer? Vai ter vapor de água, porque a água vai chegar a 100 graus Celsius, e água líquida. O vapor de água e a água líquida só vão aumentar a temperatura. Desculpa. O vapor de água só vai aumentar a temperatura a hora que toda a água líquida tiver virado vapor. Então a ideia básica é o seguinte, nas mudanças de estado físico não existe mudança de temperatura. É como se todo mundo estivesse esperando o último cara lá, o atrasado. Sabe quando você vai em excursão com a escola, sempre tem um atrasado, né? Marca lá 7 horas, o condenado chega às 7h15, certo? Sempre tem um atrasado, né? Então, a substância pura é como se fosse a professora paciente lá que fala, não, amiguinhos, vamos esperar o atrasado, né? Vamos esperar o Joãozinho lá. Então eles não mudam a temperatura enquanto o Joãozinho lá atrasado não chegar no estado superior, seja o estado líquido, seja o estado sólido, gasoso, enfim, tá bom? E a mistura? A mistura, molecada, ela vai mudar a temperatura. A mistura é o professor que não tem paciência, fala, ó, tá atrasado, paciência, fica aí, beleza? O que vai acontecer com a mistura?
a temperatura vai mudar na mudança de estado físico. Tudo bem? Então, você tem água sólida. Você começou a esquentar. A água vai começar a derreter. Tá bom? Vai ter água ali e gelo. A água vai estar numa temperatura e o gelo em outra. Beleza? Eles vão mudando a temperatura. Então a temperatura vai mudando quando você está na ebulição. Tá? Depois que virou todo mundo líquido, a temperatura continua mudando. Muda mais rápido, mas continua mudando. Chegou na transição de sólido para líquido, a temperatura continua mudando. Então ela não espera os caras, não tem paciência. Chegou lá, virei sólido, os outros lá que se lasquem. Virei líquido, os outros lá que se lasquem e eu vou aumentando a temperatura, beleza? Então percebam visualmente qual que é a diferença. Na substância pura, a linha reta acontece na mudança de estado físico. Na mistura, na mudança de estado físico, continua subindo a temperatura. Ou descendo, né, caso você esteja esfriando. Beleza? Aí a apostila vai falar sobre dois nomes que são complexos, que é misturas eutéticas e misturas azeotrópicas. O que é isso? A mistura eutética, pessoal, vocês têm um gráfico na página 282. Mistura eutética é aquela que não muda a temperatura na fusão, mas muda na ebulição. Tá bom? É uma característica específica de algumas substâncias. Tá bom? E as azeotrópicas são as misturas que acontecem o oposto. Ela muda a temperatura na fusão, mas não muda na ebulição. Tá bom? Então isso é mais uma curiosidade para vocês, tá? Nem todas as misturas se comportam da mesma forma. Algumas mudam a temperatura em umas situações e não mudam em outras, beleza? Tá, mas então agora eu já sei o que é uma mistura, como detectar uma mistura e como detectar uma substância pura. Como que eu faço para separar esses caras? Tudo vai depender do tipo que é a sua substância mistura, né? A sua mistura. Aqui, molecada, vai ter nome pra caramba, tá bom? Mas são nomes, na maioria das vezes, que são autoexplicativos, né? São nomes que a gente conhece bem. Por exemplo, se você tem grãos de areia grossos e grãos de areia fina, você vai fazer o quê? Você vai usar uma peneira para separar esses grãos, certo? Isso pode até acontecer, às vezes, se você tem pedra e areia, você quer separar a pedra da areia, você peneira, certo? Você pega a peneira lá e fica mexendo. O que vai acontecer, então? A peneiração é o fato de você separar grãos, geralmente coisas sólidas. Você não vai conseguir separar com uma peneira coisas líquidas, né? Mas você vai usar, então, uma peneira para coisas sólidas, tudo bem? Então, a peneiração é a separação de objetos sólidos com tamanhos diferentes, né? Não pode ter o mesmo tamanho. Ah, Doni, mas dá para eu separar mistura com peneira tendo um cara líquido? Até dá. Você consegue separar um líquido e um sólido através da peneiração. Por exemplo, eu derrubei uma casca de ovo, estou fazendo a clara, né? Peguei a clara do ovo e derrubei uma casca de ovo na clara. Não quero enfiar o dedão lá e não estou conseguindo pegar com a colher. Você pega uma peneira, passa a clara do ovo pela peneira e vai ficar a casquinha do ovo lá. Você está separando um líquido de um sólido, tá bom? Mas tem um sólido aí, tem que ter um cara sólido. Você não consegue separar dois líquidos usando uma peneira, certo? Então a peneiração você só consegue utilizar quando tem um sólido envolvido aí. E aí um sólido vai ficar retido na peneira, o outro sólido ou líquido vai passar pela peneira, né? O cara que é menor que o buraquinho da peneira vai passar, tudo bem? Aqui, molecada, vocês vão ver que eu vou passar meio rápido aí, porque são muitos nomes, tá? Vai ficar meio chato até, porque vai falar nome, blá. Mas não tem jeito, é isso aí mesmo. O próximo método de separação é a chamada ventilação. A ventilação ela é muito usada na indústria. No dia a dia a gente acaba não usando muito. Na verdade a gente até usa. Por exemplo, quando você está fazendo uma prova, aí você precisa apagar com a borracha. O que você faz para tirar o pó da borracha? Ou você passa a mão assim, ou você assopra, certo? Agora não dá para vocês soprarem que vocês estão com a máscara, né? Mas esse fato de você soprar está fazendo você separar o pó da borracha do papel, certo? Você está tirando o pó da borracha ali. Isso, pessoal, é chamado de ventilação. Então a ventilação, ela separa objetos com massa, já aproveitando a aula de química, né? Não é peso, massas diferentes. O objeto com pouca massa, ele vai voar, ele vai sair. O objeto com maior massa vai ficar. Então a ventilação é o ato de você jogar ar e separar esses objetos
com o ar, com a força do ar. Também é muito usado em filtração de casca de amendoim e grãos, né? Porque o grão do amendoim é maior, a casca é bem mais leve, né? Ela acaba voando. O próximo, pessoal, é a filtração. A filtração, ela é muito semelhante com a peneiração, tá bom? Mas qual que é a diferença da peneiração? A peneiração é dado o nome só para sólidos, tá bom? A filtração é dado para sólido e líquido. Aí você fala assim, pô, Doni, mas você falou lá que separar a clara do ovo e a casquinha é peneiração. Pessoal, é a mesma coisa. Filtrar e peneirar é a mesma coisa. Tá bom? O objeto que você usa é o mesmo. A diferença é que quando você vai usar, por exemplo, um filtro de café, o buraquinho do filtro é bem menor que o buraquinho de uma peneira, tudo bem? Então, a ideia é basicamente a mesma. Mas o que acontece? Aquilo que eu falei para vocês sobre a casca do ovo é chamado de filtração, tá bom? E a peneiração é só para os sólidos. O processo é idêntico. O que muda? O tamanho da granulação, né? Quando você vai comprar filtro de café, você tem a granulação do filtro, né? Então a única coisa que muda é isso, o tamanho do buraco do filtro, da peneira. Mas o processo é idêntico, tá bom? Então não dificulte sua vida. Peneiração e filtração é a mesma coisa. Mas peneiração é o nome que você dá para sólidos e filtração é o nome que você dá para sólido e líquido, tá bom? Quando você tem uma mistura entre sólido e líquido, por exemplo, o café, você vai separar o pó do café do substrato que fica preso à água, tudo bem? Aí, molecada, a gente tem um outro que esse é bem menos usado, que é chamado de levigação. A levigação é muito parecida com a ventilação. A diferença é que ela acontece na água, então você faz um processo usando a água. É muito utilizado na parte de... Como chama quando você vai pegar ouro? Tem aqui na apostila, vamos ver aqui, né? Pegar a cola aqui. Não tá falando não. No garimpo. Tá? Quando você vai pegar ouro, então você quer separar o ouro de outras pedras, né? O ouro, a massa do ouro é muito maior, a densidade do ouro é grande. Então o que acontece quando eu ponho o ouro na água com outras pedras? O ouro fica no fundo, tá? E aí você pega a bateia, né? Que é aquela... que vocês têm aí, parece uma bacia. Você vai fazendo aquele movimento com a bateia, a água vai levando outras pedrinhas menores, essas pedrinhas menores vão caindo da bateia e vai ficando lá no fundo o ouro, tá bom? Então isso é levigação. Vocês já devem ter ouvido falar isso daí, provavelmente em história, né? Quando vai falar sobre exploração do ouro, Minas Gerais, alguma coisa assim, tá bom? Esse é o método de separação entre sólidos, tá bom? Dois sólidos com densidades diferentes, tá bom? Existe também a adição de mercúrio, às vezes, nesse processo. Por quê? Porque o mercúrio é um outro metal, só que é um metal líquido. O mercúrio, ele faz as partículas de ouro bem pequenininhas se juntarem, tá bom? E aí você forma uma pedrona de ouro com mercúrio, tá? Só que o mercúrio acaba caindo na água, né? Então você acaba contaminando a água com mercúrio. Então aí, usando o mercúrio não é tão saudável assim, tá? Sem mercúrio, tranquilo, o processo não tem nada demais, mas utilizando o mercúrio, o processo passa a ser agressivo à vida, beleza? O próximo processo é muito tranquilo, é a separação magnética. Isso daí você vai pegar um ímã, vai pegar objetos que são atraídos por ímã e vai separar de objetos que não são atraídos por ímã. Então, aquele ditado lá é tão difícil quanto achar uma agulha no palheiro. Para você achar uma agulha no palheiro, é só você pegar um ímã. Então, a agulha vai ser atraída pelo ímã, a palha não. Então, isso é separação magnética. Esse é bem tranquilo, né? Você só consegue separar materiais que são atraídos por ímã, tudo bem? Geralmente sólidos, né? O mercúrio é líquido, ele acaba sendo atraído por ímã, né? Mas na maioria das vezes você vai atrair sólidos, tudo bem? E aí você pode separar um sólido de água. Então, sei lá, caiu um parafuso dentro de um negocinho de água, eu não consigo pegar. Então você vai com o ímã e atrai esse cara, né? Você puxa esse cara. Então você pode separar sólido de líquido, sólido de sólido, enfim, sempre caras que são atraídos por ímã, tudo bem? Então essa é a separação magnética. Aí, pessoal, a gente vai começar a ter processos que são mais utilizados na indústria, tudo bem? A gente vai entrar aqui primeiro na evaporação. A evaporação, ela é bem simples, mas ela tem uma característica muito específica. A evaporação é muito utilizada para a obtenção de sal. E como que você obtém sal? Você represa a água do mar, tá bom? E deixa ela ali parada. O que vai acontecer? O sol vai ficar batendo ali, vai evaporar a água e quem vai ficar ali? O
o sal. Tudo bem? Dá para você fazer isso daí na panela da sua casa, da cozinha aí, né? Você pega a água com sal, esquenta a panela, a água vai evaporar, você vai ver que depois vão ficar os grãozinhos brancos de sal na panela, tá bom? Isso é a evaporação. Qual que é a característica específica da evaporação? Você utiliza a evaporação quando você não está preocupado em ter o líquido. Por quê? Porque a água vai embora, ela vai para a atmosfera. O sólido fica ali. Então, quando eu quero obter sal, eu posso fazer a evaporação, beleza? Então, a evaporação vai ser para separar sólido de líquido. E quando esses caras são miscíveis, né? Ou seja, quando esses caras se misturam. Dá para utilizar quando esses caras são immiscíveis? Dá, mas existe a filtração para fazer isso já. Mas eu consigo separar sólidos miscíveis. O que são sólidos miscíveis? Que se misturam, né? Por exemplo, areia e água, eu consigo separar por evaporação? Consigo, eu vou colocar a areia ali, evapora a água, fica só areia. Beleza, consigo separar. Mas existem situações mais indicadas para isso, que é a filtração. É mais fácil fazer com a filtração, né? Mas dá certo? Dá certo. Então, evaporação consiste em jogar a água fora para a atmosfera e ficar com o sólido. Já a destilação simples, ela é um processo muito parecido. A diferença é que na destilação simples eu quero obter os dois caras, tá? Eu quero ficar com o sólido, mas quero ficar com o líquido também. Então na evaporação o líquido vai embora. Na destilação simples eu quero ficar com os dois, eu não quero que a água vá embora. Isso é muito utilizado quando você pega a água do mar para beber. Você não pode beber água do mar, por quê? Porque você vai desidratar bebendo água do mar, tá bom? Então o que acontece? Você precisa dar um jeito de captar essa água sem sal. O que você faz? Você evapora a água, mas se você evaporar a água, você vai perder ela. Então você precisa de um equipamento específico para você conseguir evaporar a água e mesmo assim captar a água, não deixar ela ir para a atmosfera. Então qual que é a diferença da evaporação para a destilação simples? A diferença é que você não deixa o líquido ir embora, beleza? Você capta o líquido e o sólido. Dá para você fazer isso com equipamentos bem rudimentares. Um plástico, uma pedra e o recipiente ali para pôr a água. Dá para fazer isso. Ou dá para ter um equipamento bem sofisticado, como é esse equipamento aí que vocês estão vendo. Esse equipamento consiste no seguinte, você tem um balão, tá bom? Esse balão contém a água e o sal, por exemplo. E aí você tem um condensador. O que é esse condensador? É um tubo no qual eu jogo água gelada. Aí você fala assim, pô, mas se você quer água e você está jogando água gelada, tudo bem, você pode deixar com ar ali, passando ar ali, tudo bem? O que vai acontecer? Nesse condensador, a água vai condensar e vai pingar líquida lá no outro balão que está ali. Como funciona isso então? Você pegou um pouquinho de água, pôs no primeiro balão aí e aquece esse cara, tá bom? Então você vai aquecer esse cara. Ou o sol vai aquecer ou o fogo vai aquecer. A água vai evaporar, beleza? Mas perceba que esse balão, esse primeiro balão chamado de balão de destilação, ele é fechado, o tubo dele é fechado. Então a água não vai conseguir subir para a atmosfera. A água vai entrar no condensador, nesse outro tubo aí. Entrando no condensador, o que vai acontecer? O ar, em contato com o ar, essa água vai esfriar e ela vai voltar para o estado líquido e vai pingar ali no último balão. Essa água que vai pingar no balão está sem sal, você pode beber essa água, tá bom? Então isso simplifica muito o processo aí para você beber água. Eu estou mostrando aí para vocês uma forma de você fazer isso caseiramente, ou seja, em casa, tá bom? Utilizando uma bacia, um filme de PVC e uma pedrinha e um copinho, tá bom? Você não precisa de um equipamento rebuscado, sofisticado como esse, dá para fazer. Então, evaporação e destilação simples, o processo é basicamente o mesmo. A diferença é, na evaporação, o líquido some, vai para a atmosfera, né? Você perde o líquido. E na destilação simples, você fica com o líquido. Você quer o líquido e quer o sólido também. Beleza, pessoal. O próximo é a dissolução fracionada. A dissolução fracionada, como o próprio nome diz, você vai dissolver um pedaço só, também uma fração. Isso é útil quando você mistura, por exemplo, sal e areia. O sal, ele é dissolvido pela água, a areia não. Então, quando eu jogo água na areia com sal, só o sal vai ser dissolvido, a areia não. Então vai ter areia num pedaço e água salgada em outro. Ah, mas aí como que eu separo essa água salgada da areia? Você pode utilizar aí um filtro, tá bom? Que aí a areia vai ficar, a água salgada vai passar. E aí como que eu pego o sal de novo? Utiliza a evaporação.
Então perceba que algumas misturas você vai precisar de mais de um processo para separar. Por exemplo, sal e areia. Como que eu obtenho sal e como que eu obtenho areia? Joga água, vai ficar água salgada e areia. Passa essa mistura por um filtro, a areia vai ficar presa. Pega e evapora esse cara, a água vai embora e vai ficar só o sal, tá bom? Então perceba que muitas vezes eu vou precisar de mais de um processo, não tem problema nenhum, beleza? Mas então a dissolução fracionada é quando eu separo dois sólidos através de um líquido que é miscível em um deles só, tudo bem? Então, posso até ter mais que dois sólidos, né? Posso ter 3, 4, 5, só que aí talvez eu tenha que usar mais de um líquido, né? Para separar esses caras aí. Tudo vai depender de quem eu quero, né? Por exemplo, se eu quiser, eu tenho areia, água, areia, sal e açúcar. E eu quero a areia. O que eu vou fazer? Jogo água. Açúcar e sal vão dissolver na água. A areia não. Aí eu filtro, pego a areia. Beleza. Ah, mas como que eu obtenho o açúcar e o sal depois? Eu queria só a areia. Aí não me importa. Ah, mas e se eu quiser o sal e o açúcar de volta? Aí você vai ter que utilizar outro processo que é mais complexo. Tá bom? Mas a gente não vai ver ele aqui agora. Tudo bem? Solução fracionada, então, você separa sólidos que são miscíveis a um líquido, outro sólido não é miscível a líquido, e aí você faz a separação deles. Minha unha. Destilação fracionada, pessoal. A destilação fracionada ela é muito parecida com a destilação simples, mas ela envolve líquidos. O equipamento pode ser o mesmo equipamento utilizado na destilação simples. Mas aqui o que acontece? São dois líquidos ou mais, com temperaturas de ebulição diferentes e de preferência bastante diferentes. Por exemplo, álcool e água. Eu misturei álcool e água. Como que eu faço para separar esses caras? Destilação fracionada. O que é isso? Esquenta esses dois caras. O álcool evapora a 70 graus Celsius, a água a 100. O álcool vai passar pelo processo de destilação simples, lá igualzinho sobe, passa pelo condensador, pinga, quando tiver a 70 graus Celsius. A água não, porque a água ainda vai estar líquida. Então o álcool vai fazendo esse processo até que acaba todo o álcool. Você vai ter um potinho cheio de álcool e a água vai ter ficado toda lá. Você separou esse cara. Pode até ser um cara com 3, por exemplo. Você tem um líquido que evapora a 30 graus Celsius, o outro a 70, o outro a 100. Você faz, evapora todo do 30, troca o potinho, evapora todo do 70 e fica com o cara de 100 ali. Então você pode separar quantos líquidos você quiser. Isso é muito utilizado para a separação do petróleo. Você esquenta o petróleo, aí separa gasolina, querosene, piche, parafina, vários extratos do petróleo, esquentando esse cara e fazendo a destilação fracionada. Então aquelas torres que você vê, às vezes indo perto de Cubatão, né, são as torres de destilação fracionada, tá bom? Aí cada pedacinho ali capta um produto do petróleo. Aí, pessoal, a gente tem a decantação. Decantação é bem conhecida, né? Mas a decantação ela pode ser usada para separar dois líquidos não miscíveis ou líquidos e sólidos. Então tem que ser caras não miscíveis, ou seja, caras que não se misturam. Por exemplo, água e óleo. Ah, eu derramei água no óleo. Como que eu faço para separar esse cara? Deixa a água e o óleo parado um tempinho ali. Existe um equipamento chamado de funil de bromo. Vocês estão vendo aí no vídeo? Você pode utilizar esse funil de bromo para separar água e óleo. Como que eu faço? Ele tem uma torneirinha. Você abre essa torneirinha, o cara mais embaixo vai escoando. A hora que acaba a água, você fecha a torneirinha. Aí você separa o água e o óleo. Ah, mas e se forem 3 líquidos? Você vai, abre a água. Por exemplo, água, óleo e álcool. Você abre a torneirinha, espera a água cair. Pega toda a água, pega um outro copo, espera todo o óleo cair, fecha a hora que o óleo cai, depois põe outro copo para pegar o álcool. Tá? Então dá para você separar líquidos que não se misturam. Tá bom? Ou dá para você separar também líquido de sólido. Por exemplo, na piscina. Quando você joga, acho que é sulfato de alumínio que você joga na piscina. O que esse sulfato de alumínio faz? Ele gruda na sujeira. Quando ele gruda na sujeira, fica pesado e a sujeira cai. E aí depois você passa aquele aspirador para puxar essa sujeira. Então, a decantação é quando você tem sólido e líquido, ou líquido e líquido que não se misturam, não pode se misturar, tá bom? E aí você tem um cara fica embaixo, o outro cara fica em cima. E aí você dá um jeito de pegar o cara de baixo. Por exemplo, com esse funil de bromo, ou às vezes você pode até derramar, vamos supor que seja óleo e água. Você vai derramando o óleo até acabar o óleo. E aí você fica com a água, então você vai tombando o copinho, tá bom? Ou no caso que eu falei para vocês da piscina, né? Vocês têm na página 287 3 líquidos aí com densidades diferentes. Então, geralmente quando você pega, por exemplo, uma água suja,
e põe num copo e deixa ela parada um tempo, vai separar esses caras. Vai ficar um pouco de terra embaixo e água mais com sais, né, em cima. Tá bom? Essa é a decantação. Ela é a separação por densidade, tá? Densidades diferentes. Líquido e líquido ou líquido e sólido. Na parte da decantação, pessoal, tem uma forma de você acelerar essa decantação, porque às vezes pode demorar um pouco. Uma forma de você acelerar isso é a centrifugação. A centrifugação é quando você põe um cara para girar. Ele fica girando muito rápido. A centrifugação é uma forma de simular uma aceleração da gravidade maior. Simulando uma aceleração da gravidade maior, você teria esse cara caindo mais rápido. E aí você faz essa separação mais rápido. Centrifugação é muito utilizada para separar sangue, né? As partes do sangue. E o último método que a gente vai ver, pessoal, é a catação. A catação, como o próprio nome fala, é quando você sai pegando todo mundo numa festa, certo? Não. A catação é quando você pega objetos com a mão, tá bom? Acho que hoje em dia não tem muito isso, mas na época que eu era pequeno, a minha avó comprava feijão e você tinha que ficar separando o feijão, porque às vezes vinha pedra no feijão, no arroz, né? Vinha pedra, vinha uns feijãozinhos zoados, e aí você tinha que separar o feijão. Isso é chamado de catação. Os animais, eles ficam fazendo catação também em pelos de outros, né? Então às vezes você vê um macaquinho pegando bichinho do pelo do outro, né? Então você vai fazendo a catação. Então a catação é quando você pega mesmo, você cata um cara que você quer e o outro você não quer. Então, sei lá, eu quero pegar balinhas de... Tem vários sabores de bala, eu quero só a bala de hortelã, por exemplo. Então você vai lá e faz a catação na bala de hortelã. Então catação é para você... É sólido e sólido, né? Você não pega um líquido. Então quando você tem vários sólidos que não se misturam e que você consiga visualizar a diferença, né? Sal e açúcar, por exemplo, é difícil de visualizar a diferença, né? E aí você vai lá e pega esses caras que você quer, beleza? Essa é a catação, bem fácil, né? Lógico que você pode pegar com uma pinça, com alguns outros objetos, né? Mas basicamente a ideia é essa, né? Você ir lá e pegar o objeto que você quer. Bora lá então, molecada, fazer os exercícios da página 289, tá bom? Os métodos de separação de misturas possuem inúmeras utilizações no cotidiano. Observe as imagens e as informações a seguir e escreva qual que é o método de separação da mistura descrito. Então ali na coluna da direita, que está escrito método, né? A gente vai pôr qual que é o método que a gente estudou aí, beleza? Então a foto já está falando muito aí, né? Em ferro velhos, a separação de materiais magnéticos, para aí já. Separação magnéticos, então é separação magnética, tá bom? Eu vou usar um ímã. Fácil demais esse daí, né? Muito isso. Deixa eu mexer um pouco a câmera aqui, ó. Aí. Próximo. O feijão é um alimento comum no prato do brasileiro. Quando ensacado para comercialização, pode conter outros grãos misturados de pequenas impurezas, como folhas. Como que eu vou separar esses caras aí? Para separá-los, os grãos que serão para separá-los dos grãos que serão separados, nossa, que frase isso aí, é feita uma seleção manual. Acabamos de ver isso aí, né, pessoal? Catação. Também eu falei para vocês sobre isso daí, né? Utilizado para refrescar o ambiente, o aparelho de ar-condicionado suga o ar juntamente com partículas de sujeira. O ar refrigerado e devolvido ao ambiente, e a sujeira fica retida em um material próprio para essa função. Como chama esse material? Esse material chama filtro, né? O filtro do ar-condicionado. Então isso aí é a filtração, beleza? Após a colheita do café, a mistura de cascas e grãos pode ser separada com o auxílio de uma corrente de ar. Corrente de ar, a gente falou lá no começo, ventilação, beleza? Quando eu falei para vocês de soprar o pozinho da borracha, né? Então, ventilação. Aqui pelo desenho, ó, pode ser filtração ou decantação. Aqui, ele está falando, ó, água com pedra, provavelmente vai ser filtração. Vamos ver aqui, ó. É possível retirar impurezas da água utilizando um recipiente contendo algodão, carvão, areia e pedregulhos. Exatamente, vai ser filtração. A sujeira da água fica retida. Então você pega líquido e sólido. Tá bom? Então você vai tirar a sujeira da água, você vai passar por um filtro. É um filtro, não é um filtro que você compra, né? Mas é um filtro que dá para fazer aí e filtra bem, viu? Já fiz vários experimentos com isso daí. Então filtração, fácil demais. Na agricultura, ó, isso aí não preciso nem ler, olha a foto ali, o cara tá com uma peneira, certo? Tá jogando ali. Na agricultura, eventualmente é necessário passar a terra por um equipamento capaz de separá-lo as impurezas de outros materiais. Peneiração, né, pessoal? Fácil demais.
Algumas misturas entre sólidos podem ser separadas com auxílio de processos que utilizam água. Então, processos que utilizam água para fazer a separação. Tá bom? Então, eu não vou separar a água de alguém. Eu vou utilizar a água para separar dois outros caras. Entendeu a diferença? A água é como se fosse o cupido aí na situação. Ou o anticupido, né? Porque eu vou separar os caras, né? Então, eu não vou... A água não é um namorado aí na situação. É um meio para separar os dois, tá bom? Então, eu uso a água para separar os caras na dissolução fracionada, que é aquela que eu dissolvo um pedaço, na levigação, que é aquela que eu faço um negocinho para empurrar, e posso usar também na decantação. Posso usar na decantação também. Vamos ver aqui, ó. Dissolução fracionada, beleza? E evaporação? Não, na evaporação eu uso a água é separada de alguém, tá bom? A água é um namorado, beleza? Filtração e peneiração. Peneiração é para sólidos, né? Como eu falei lá depois. Então, não. Levigação e dissolução fracionada? Yes. Levigação e dissolução fracionada. Levigação eu uso a água para, por exemplo, separar o ouro, né? De outros materiais, e a dissolução fracionada para separar, por exemplo, a areia de água, né? Nem vou ler o resto, tá? Assinale as sentenças e marque V ou F. Analise as sentenças, né? A destilação simples é o método de separação de misturas de líquidos. Destilação simples é aquele para separar água e sal, mas que eu obtenho a água e o sal, o líquido e o sólido. É para mistura de líquido? Não posso. Para separar líquidos diferentes, eu tenho que utilizar a destilação fracionada. B. Então essa ideia é falsa, né? B. O processo mais indicado para separar uma solução homogênea composta de açúcar e água é a destilação fracionada. Destilação fracionada, vamos ver. Eu vou aquecer os caras. Eu vou pegar o líquido e vou ficar com o sólido. A destilação fracionada, eu acabei de falar, é entre líquidos. Não dá certo. Então essa daqui é falsa. O certo seria destilação simples, tá bom? Então tá meio que ao contrário os métodos aqui, né? O método do de cima seria destilação fracionada e do de baixo seria destilação simples. O AB poderia até ser evaporação. Depende aí do que você quer, se você quer ter água ou não. Mas, então é falsa também. C. Uma mistura não azeotrópica. Vamos lá. O que é azeotrópica? Azeotrópica é que a temperatura na fusão muda, ou seja, a temperatura quando está virando líquido muda, mas quando está virando gás não muda, tá bom? Então a temperatura de ebulição muda, então a temperatura de fusão muda, mas a de ebulição não. Mas ele quer que uma mistura não azeotrópica, então ele quer uma que não aconteça isso, tá bom? Uma mistura não azeotrópica de álcool e água pode ser separada por destilação fracionada. Então vamos lá, uma mistura não azeotrópica é aquela que muda a temperatura na ebulição. A temperatura é mudada na ebulição. É justamente isso que eu quero na destilação fracionada. Por quê? Porque eu quero que uma evapore e a temperatura continue mudando para eu evaporar a outra, tá bom? Então essa daqui é verdadeira. Então vamos entender aqui, ó. Mistura não azeotrópica é aquela que a temperatura muda na ebulição, tá bom? Então eu vou aquecer lá álcool e água. Vai aquecendo, vai aquecendo. O álcool começa a evaporar. Começou a evaporar, tá bom? Nisso tem que continuar esquentando para o álcool evaporar mais. Se mantiver a 70 graus Celsius, o álcool não vai terminar de evaporar, tá bom? Então vai continuar tendo água e álcool ali. Então eu preciso que a temperatura continue subindo para que todo o álcool evapore, beleza? Então essa é verdadeira, né? D. É possível separar uma mistura homogênea de água e sal pela destilação simples? Sim, é verdade. Eu falei justamente isso daí, né? Destilação simples, então eu vou aquecer, a água vai pingar lá e o sal vai ficar ali, beleza? Então, guys, vamos agora para as atividades na página 292, tá bom? Essa daí é daquele jeito lá. Eu leio, dou um tempinho para vocês fazerem e aí depois faço junto com vocês. O gráfico a seguir representa uma curva de aquecimento de uma substância. Então, aqueceu, ficou reto e aqueceu. 3 minutos para vocês fazerem.
A alternativa certa é a... Vamos ler primeiro, né? Em relação à curva, analise as seguintes afirmações. Pode representar o aquecimento de uma mistura de líquidos immiscíveis. Bom, mistura de líquidos immiscíveis. Ele não falou se é eutética ou azeotrópica, tá? Ele só falou que é líquido immiscível. Então, líquido immiscível, ele vai mudar a temperatura tanto na ebulição quanto na fusão. Então, essa daqui é falsa. Por quê? Olha ali, ó. Tá mudando a temperatura na mudança de fase? Não. Tem um período que é horizontal. Então, essa daí é falsa. 2. Pode apresentar o aquecimento de uma mistura eutética. O que é uma mistura eutética? Eutética é aquela que não muda na fusão. Muda na ebulição a temperatura. Na fusão, não. Então, pode ser isso daí? Pode. Porque pode ser que esse trecho que ele está mostrando seja justamente a fusão. Ele não falou nada sobre esse trecho ser da fusão ou da ebulição. Então, a eutética, na fusão, não muda a temperatura. Então, pode ser. 3. Pode ser uma mistura azeotrópica? Pode também, porque pode ser que isso daqui seja a ebulição, tá bom? Então, pode ser também. Já dá pra gente matar aí? Já dá pra matar, né? Que só pode ser a C. Porque é a única que está falando que a 2 e a 3 estão certas, né? Mas vamos ver as outras. Pode apresentar o aquecimento de uma mistura heterogênea de sólido? Não pode, pessoal, porque a mistura heterogênea de sólido vai mudar a temperatura também, né? Então, na fusão e na ebulição vai mudar a temperatura. E aqui tem pelo menos um cara que não muda a temperatura, né? 5. Pode apresentar o aquecimento de uma mistura de 2 líquidos miscíveis. De novo, líquidos miscíveis vai alterar a temperatura, beleza? Então, a alternativa C, de cachorro. 2. Em uma mistura de azeite, água, areia e sal, identifique as estratégias que seriam úteis na tentativa de separar seus componentes e assinale que for correto. Isso aqui eu vou dar 4 minutos para vocês pensarem. Isso aqui é uma boa questão, tá? Uma questão bela. Bom, então vamos lá. Azeite, água, areia, sal de cozinha. Bom, azeite e água não se misturam, tá bom? Sal de cozinha e água se misturam. Areia não se mistura, nem com nenhum dos dois líquidos, tá bom? Então vamos entender o que vai acontecer aqui. O azeite vai ficar em cima, tá bom? O azeite vai ficar em cima. A água salgada vai ficar no meio e a areia vai ficar embaixo. Tá bom? Então aí já temos 3 caras separados por densidade, tá bom? Toda vez que eu tenho 3 caras separados por densidade, a decantação pode ser útil para mim, tá? Porque eu espero esses caras se separarem. Beleza, se separaram. Então, a 1 é verdade, beleza? Vamos ver a 2. Dissolução fracionada. Pessoal, esse cara já está na água, tá bom? Já tem água aí. Se eu jogar mais um líquido para dissolver 2 caras aí, vai dar um processo a mais para fazer. Então, esquece a dissolução fracionada. Destilação simples. A destilação simples pode ser útil para eu separar a água do sal, tá bom? Não precisa ser necessariamente o primeiro processo, tá bom? Eu posso fazer vários processos e a destilação simples ser o último, ser o do meio, enfim. Mas eu sei que a água e sal eu posso separar por destilação simples. E eu fico com a água e com o sal. Bom, o 8º é condensação. O que é condensação? É transformar um gás em líquido. Não tem nenhum gás aqui, então esquece. Último, filtração. Filtração pode ser útil, porque eu posso separar a areia. Então, qual seria o processo aqui? Primeiro de tudo, eu vou esperar esses caras decantarem. Vou esperar esses 3 caras decantarem. Ficou azeite, água e sal e areia. Faço a filtração, retiro a areia. Fiquei com azeite e água salgada. A partir disso, eu posso colocar naquele equipamento, abrir a torneirinha e esperar toda a água salgada cair. Isso é o processo da decantação. Tá bom? Fecho a torneirinha quando toda a água saiu. Fiquei com o azeite ali. Então já tenho a areia separada, o azeite agora eu peguei. E agora eu preciso separar a água do sal. Aí eu utilizo a destilação simples. Então eu vou utilizar o 1, o 4 e o 16. 16 mais 4, 20. 20 mais 1, 21. Então a soma aí dá 21.
Óleo de cozinha usado não deve ser descartado na pia, pois causa poluição das águas e prejudica a vida aquática. Em Florianópolis, a coleta seletiva de lixo recolhe o óleo usado armazenado em garrafas PET e encaminha para a unidade de reciclagem. Nessas unidades, ele é purificado para retirar a água e outras impurezas, para poder, então, ser reutilizado na fabricação de sabão e biocombustível. Considerando essas informações e os processos de separação de misturas, é correto afirmar que 2 minutes. Então vamos lá, pessoal. Alternativa certa, alternativa B de bola. Para separar o óleo de cozinha de impurezas sólidas e água, podem ser utilizadas respectivamente a filtração, para tirar as partes sólidas, e a decantação, que aí eu separo água e óleo, né? Fala água e óleo formam mistura homogênea. Não, são duas fases, né? O óleo é uma substância mais densa que a água. Não, eu falei em todos os exemplos que o óleo fica em cima. A filtração é um método utilizado para separar água e óleo. Não dá para eu separar água e óleo com filtro, tudo bem? Os dois são líquidos. O óleo é uma substância composta e a água é uma substância simples. A água é substância composta e o óleo também, tá bom? O óleo, na verdade, é uma mistura, né? Dependendo do óleo que você vai usar aí. Mas tudo bem. É falsa de qualquer jeito, né? 4. Em um acampamento, um estudante do curso de Química deixou cair na areia todo o sal de cozinha disponível. Utilizando seus conhecimentos de Química, ele conseguiu recuperar o sal de cozinha, separando-o da areia. Neste contexto, assinale o que for correto. 3 minutos para vocês fazerem aí. A mistura de sal de cozinha com areia é heterogênea? Sim. A areia é amarela, o sal é branco. Então, uma é verdadeira. A primeira etapa para separar a mistura de sal de cozinha com areia é a adição de água à mistura para dissolver só o sal. Perfeito. Eu separo a areia do sal jogando água de solução fracionada. Então, a 2 é verdadeira. A adição de açúcar produz a mistura. A adição de água produz a mistura de sal de cozinha, areia e água, que através de um processo de filtração simples separa a areia do sal de cozinha com água. Perfeito, né? É o que eu falei lá no exercício 2, tá? A gente falou sobre isso no exercício 2. E 8. Separação do sal de cozinha da areia pode ser realizada por destilação simples. Não, destilação simples tem que ter um líquido e um sólido, né? Então, a areia e sal não dá para separar. Então, 1, 2 e 4. Então, 1 mais 2 mais 4 dá 7. Certo? Então, a soma é 7. Um sistema heterogêneo G é constituído por uma solução verde clara e um sólido marrom. Então, tem um cara verde claro, uma solução. Solução geralmente é água e um outro sólido, né? E um sólido marrom. Esse sistema foi submetido ao seguinte esquema de separação. Ao destilar-se o líquido Q sob pressão constante de 1 atmosfera, verifica-se que sua temperatura de ebulição variou entre 115 e 130 graus Celsius. Considerando o esquema apresentado, assinale a alternativa verdadeira. Esse é difícil. Eu darei 4 minutos para vocês fazerem, tá bom? Se vocês não conseguirem, pode até fazer em 5. Já volto. Bom, molecada, então o que a gente tem que ver aí, ó? Eu tenho o sistema heterogêneo que é o G. Tudo bem? Tem o sistema que é o G. O que vai acontecer? Eu vou fazer uma operação 1. Quando eu fizer essa operação 1, eu vou obter um sólido marrom e um líquido verde claro. Então eu fiz uma primeira operação. Eu tive um sólido marrom e um líquido verde claro. Tudo bem? Depois, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma operação 2, que vai me obter um sólido verde e um líquido que não tem cor. Tá bom? Então preste atenção no seguinte aí. Eu tenho sólido marrom, sólido verde e líquido incolor. Só que ele chamou esse líquido incolor de Q. Tá bom? Ele chamou esse líquido de Q. E aí ele me afirma no enunciado que quando eu aqueço o líquido Q e eu vou fazer a ebulição dele,
a temperatura muda. A temperatura de ebulição muda. Se você não conseguiu fazer exercício, para mais 2 minutos agora para você pensar para tentar fazer. Bom, pessoal, eu tive o sólido marrom, um cara aqui. Eu tive o líquido verde, mas do líquido verde eu obtive um sólido verde e um líquido incolor. Mas esse líquido incolor, quando eu esquentei, a temperatura dele mudou. Se a temperatura dele mudou na ebulição, significa que esse líquido não é puro. Esse líquido tem que ser uma mistura. Por quê? Porque na mistura, na ebulição, muda de temperatura. Então, esse líquido tem que ser, por exemplo, água e sal. Pelo menos 2 caras nesse líquido. O líquido e mais um sólido, ou um líquido e mais outro líquido. Tá bom? Então, eu tenho que ter 4 componentes. Com isso, eu afirmo que tem que ser a alternativa B. Porque ele tem que ser no mínimo com 4 componentes. Dentro desse líquido incolor pode ter vários componentes, mas no mínimo tem que ter 4. Por que, pessoal, que não pode ser destilação simples? Porque na destilação simples, eu vou separar sólido de líquido. Só que eu vou separar o líquido puro. Eu vou obter um líquido puro. E esse líquido verde claro, depois eu vi que ele não é puro. Ele não pode ser puro. Por quê? Porque o líquido verde claro contém o sólido verde e um outro líquido incolor que a gente acabou de falar que ele também não é puro. Então, a operação não pode ser a destilação simples. Por quê? Porque quando eu aqueço, só o líquido evapora. Por exemplo, água e sal. Só a água evapora. Não evapora a água com sal. Só a água evapora. Então eu vou ter um líquido puro ali depois. Então a operação não pode ser destilação simples. A operação 2 pode ser decantação? Não pode ser decantação. Por quê? Porque esse líquido verde claro, ele é um líquido homogêneo. Tá bom? É uma solução verde clara, é homogêneo, não tem heterogeneidade. E a decantação eu preciso ter 2 fases. Então não pode ser operação 2. E a D, o líquido incolor é uma substância pura. Já falamos que não é, né? Então beleza. Então difícil esse exercício, hein? Difícil. 6. Analise as informações a seguir. O garimpo do ouro é uma atividade econômica comum em determinados pontos da Amazônia. Uma das formas de separar o ouro dos outros materiais é por meio de bateias, uma espécie de bacia em que a água corrente é passada para remover a areia, deixando o ouro que é mais denso no fundo. Outro método para separar o ouro consiste em adicionar mercúrio à areia. O ouro dissolve-se no mercúrio, mas não na areia. A dissolução pode ser facilmente separada da areia e recolhida. Para separar o mercúrio do ouro, a solução é aquecida em um recipiente. O mercúrio volatiliza, ou seja, vira líquido, e depois vira vapor, né? E seu vapor é resfriado até voltar para o estado líquido, sendo recolhido em um recipiente à parte. Depois todo esse mercúrio que foi removido, o ouro fica como resíduo, né? Com base nessas informações, é correto afirmar que... 1 minutinho, isso é fácil. Pessoal, e tem A, né? A mistura ouro e areia é heterogênea e pode ser separada com levigação. Fácil demais isso, né? 7. Dentre as opções a seguir, assinale a que corresponde à sequência correta de procedimentos que devem ser adotados para separar componentes de mistura de água, sal de cozinha, óleo comestível e pregos de ferro. Então ele quer na ordem, bati no negócio aqui, ele quer na ordem, beleza? 2 minutos. Bom, vamos lá. Eu tenho água, sal de cozinha, óleo e prego. O que eu vou fazer? Vou colocar tudo isso daí no recipiente. Água e o sal de cozinha vão estar misturados. O óleo vai estar em cima e o prego vai estar embaixo. É prego? Isso, o prego vai estar embaixo. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer uma filtração. Tá bom? Porque quando eu filtrar, o prego vai ficar parado no filtro. Eu posso até fazer uma peneiração, né? Mas aí peneiração não pode ter líquido, né? Então eu posso pegar um filtro com um poro bem grande e fazer a filtração. Só que não tem filtração aqui, tudo bem? Como primeira situação. Não tem filtração como primeira situação. Então eu vou ter que tirar o prego primeiro com um ímã. Então eu vou fazer separação magnética. Acabou, pessoal. A gente já sabe que é a B, beleza? Por que eu não posso fazer destilação simples primeiro? Porque destilação simples eu vou aquecer. Quando eu aquecer, eu vou obter a água
A água vai evaporar ou o óleo vai evaporar? Eu preciso saber a temperatura desses caras aí. Eu não sei qual que é a temperatura desses caras, né? Mas vamos supor que eu obtenha o óleo primeiro. Beleza, eu obtive o óleo lá, o óleo evaporou. Vou ficar com água, sal e o prego, né? Mas o prego é mais fácil de tirar, então já tiro ele primeiro logo, entendeu? Então eu vou fazer a separação magnética. Depois a decantação, que aí eu vou separar, pode ser com aquela torneirinha, né? Separo a água do óleo. Separei a água do óleo. Aí eu vou ter óleo no lugar, água salgada no outro. Para separar a água salgada, o que eu vou fazer? Destilação simples, que aí eu aqueço, fico com água no lugar e sal no outro, beleza? E o último exercício, meu Deus do céu, aqui, ó. Fazer uns par de X, ó. Os processos de separação de misturas são escolhidos de acordo com as especificidades de cada material que as compõe. Na tabela a seguir, marque um X no sistema que representa a mistura a ser separada pelos métodos listados. Indique o estado físico de seus elementos. Vamos lá, então. Peneiração. Peneiração, eu consigo separar misturas homogêneas, ou seja, tipo sal e areia, sal e água, desculpa. Não consigo. Deixa eu dar uns 3 minutos para vocês fazerem, já dei um spoiler aí, mas faz aí. Então, pessoal, eu não consigo separar por peneiração mistura homogênea, tá bom? Tem que ser mistura heterogênea, misturas que eu perceba a diferença, seja por tamanho, seja por cor, tá bom? Então tem que ser mistura heterogênea. O estado físico na peneiração, como eu disse para vocês, tem que ser sólido e sólido. Ventilação, pessoal. Ventilação, falei para vocês do pó de borracha e do papel. Tem que ser mistura heterogênea. Tem que ver a diferença dos caras, tá bom? Então é sólido e sólido também, né? Filtração. Filtração pode ser mistura homogênea? Não pode, porque água e sal, o sal não fica parado na filtração, tudo bem? Então tem que ser mistura heterogênea também. Os estados líquido e sólido, tá bom? Pode até ser sólido e gasoso, né? Como do ar-condicionado lá. Então líquido e sólido, sólido e gasoso, ou gasoso e sólido, tudo bem? Levigação, falamos bastante da levigação, né? Levigação é heterogênea, tipo areia e ouro, sólido e sólido, areia e ouro. Ah, mas e a água? A água é um processo para ajudar a levigação, tudo bem? Separação magnética, fácil, né? Mistura heterogênea. Por quê? Porque tem que ter um cara que é atraído por um ímã, o outro não. Sólido e sólido, geralmente. Dá até para ter sólido e líquido, né? Eu posso separar prego de água, que foi o que a gente acabou de fazer. Então, sólido e sólido, ou sólido e líquido. Dá até para ser líquido e líquido, se for mercúrio. O mercúrio é atraído pelo ímã, a água não. Então, vamos lá. Sólido, sólido, líquido e líquido, sólido e líquido. Beleza? Evaporação. Bom, a evaporação eu posso separar água e sal, tá bom? Ou seja, são caras homogêneos, ou água e areia, são caras heterogêneos. Então pode fazer o X nos dois, sólido e líquido, tá bom? Dissolução fracionada. Dissolução fracionada, eu vou dissolver um cara. Se eu vou dissolver um cara e o outro não, eu vou ficar com duas fases. Então, heterogênea. E aí, sólido e sólido, né? Ah, mas e a água? A água é um processo para fazer isso daí, tá bom? Destilação simples. Destilação simples é mistura homogênea. De novo, água e sal. Qual que é a diferença da evaporação? Eu obtenho na destilação simples o líquido e o sólido. Aqui é sólido e líquido, né? Destilação fracionada. Destilação fracionada é quando eu esquento líquidos de temperaturas de ebulição diferentes. Então é mistura homogênea, porque senão eu faço pela decantação, né? Mistura homogênea, água e álcool. Líquido e líquido então, né? Então mistura homogênea, líquido e líquido. Então aí na decantação, mistura heterogênea, tá bom? Que eu tenho que ver as fases. Pode ser líquido e líquido, líquido e sólido, tudo bem? Ah, mas e gás e gás? O ar frio e o ar quente se separam, mas todo gás é mistura homogênea. E aí você não consegue separar pela decantação. Você simplesmente tem uma diferença entre o que está frio e o que está quente. Pode ter uma mistura fria aqui e uma mistura quente aqui. Você não separa. Então você só separa o que é quente e o que é frio. Beleza? Centrifugação. Centrifugação é a mesma coisa que decantação, pessoal. Só que é uma decantação mais rápida. Então a mistura é heterogênea, sólido e líquido, líquido e líquido.
E o último, catação. Catação tem que ser heterogênea para você ver o que você está catando. E 2 sólidos. Finally! Guys, de novo aí, terminamos essa aula. Agora sim, vocês estarão de férias, tá? Então vocês estão de férias a partir de agora de Física e Química. E agora sim, a gente não vai mais ter contato professor-aluno, pelo menos não mais esse ano, né? Quem sabe no futuro aí, beleza? Então desejo a você o que há de melhor, certo? Então, boas férias, descansem bastante e não aglomerem, beleza? Beijo no coração de vocês, sentirei falta de vocês, saudade de vocês, com certeza. Se precisarem, contem comigo, seja para aula particular, seja para dúvidas de física ou química, seja para conselhos amorosos, o que vocês quiserem. Beijo no coração e boas férias. Valeu!